Primeiro dia de julgamento no STF tem recado de Moraes, pedido de condenação do Procurador-Geral da República e argumentação das defesas dos réus. Advogados de Bolsonaro e ex-ministros de governo falam nesta quarta. Senadores aprovam um projeto que altera a lei da ficha limpa e reduz prazo para políticos ficarem inelegíveis. E o primeiro dia de julgamento do chamado núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado foi marcado por recados do relator Alexandre de Moraes e pelo reforço das acusações da Procuradoria-Geral da República. A Yasmin Costa acompanhou o julgamento na primeira turma do STF, está aqui com a gente. Oi, Yasmin, boa noite para você. O que você destaca nesse primeiro dia, hein? Oi, Adriana, boa noite para você também. Olha, o julgamento começou com a leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes. Mas antes de ler esse relatório, com o resumo do processo, ele declarou que a impunidade não é uma opção para pacificar o país e que o papel do STF é julgar com imparcialidade, sem deixar que ameaças internas ou externas possam interferir. Depois foi a vez do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que tratou de afastar a tese de que a tentativa de golpe não foi iniciada e afirmou que para configurar o golpe não é necessária uma assinatura do presidente. À tarde, os advogados de 4 dos 8 réus se manifestaram. As defesas de Mauro Cid, Alexandre Ramagem, Almir Garnier e Anderson Torres pediram a absolvição dos réus. O dia também foi marcado por uma bronca da ministra Carmen Lúcia, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no advogado de Ramagem. Ela rebateu uma fala sobre o sistema eleitoral e lembrou que a eleição no Brasil é completamente auditável, mesmo sem o voto impresso. O ex-presidente Jair Bolsonaro não compareceu à corte. Esta é a primeira vez que um ex-presidente responde a um julgamento por tentativa de golpe de Estado. Adriana. Yasmin, e esse foi só o primeiro dia, né? Conta pra gente como é que deve ser o dia amanhã, né? O segundo dia de julgamento. Esse segundo dia, Adriana, ele começa com o julgamento sendo retomado às 9 horas da manhã. Os advogados que serão ouvidos serão os do ex-presidente Jair Bolsonaro e também os advogados dos ex-ministros Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Braga Neto. O tom das defesas deve seguir o que a gente viu nesta terça-feira. Argumentos para provar a inocência e a tentativa de invalidar a delação premiada de Mauro Cid. Só que nos bastidores, os advogados dos réus, eles admitem que as alegações das defesas não devem ser acolhidas pelos ministros e já pensam em uma estratégia para os recursos. Qual que é a ideia? A ideia é tentar diminuir as penas que, somadas, podem chegar a quase 40 anos de prisão. E a expectativa é que todo esse julgamento termine na sexta-feira da semana que vem. Adriana. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, claro, ganhou as manchetes dos principais veículos de comunicação do mundo. O americano The New York Times afirmou que o Supremo Tribunal Federal começou a julgar o caso contra o ex-presidente, que não compareceu ao julgamento por motivos de saúde debilitada. O espanhol El País explicou que o ex-presidente não é obrigado a comparecer e que acompanha o início das deliberações finais no STF de casa em prisão domiciliar. A manchete do britânico The Guardian afirma que Jair Bolsonaro enfrenta a justiça por suposta tentativa de usurpar a democracia brasileira. O jornal italiano La Repubblica destacou: veredito de Bolsonaro se aproxima e o juiz diz que imunidade não é uma opção. Aqui na América Latina, destaque para o Clarim. O jornal argentino diz que ex-presidente e outros 7 acusados enfrentam penas que podem chegar a 40 anos de prisão.